Seguindo adiante com a nossa aula, como eu já introduzi para vocês, a gente estava vendo um pouco mais, de maneira mais específica, a análise do artigo 225 da Constituição da República, né? Artigo este que reiteradas vezes já mencionei a importância e a relevância da sua análise para o estudo, para o desenvolvimento do direito, do sistema de direito ambiental brasileiro, né? É o dispositivo constitucional que mais aborda e que aborda de maneira mais específica, mais clara e mais aprofundada sobre ditames do direito ambiental. Então, realmente, a gente não precisa nem estar repetindo tanto sobre a importância desse dispositivo constitucional para o estudo do direito ambiental brasileiro, certo? Então, o que é que eu fiz no último bloco? No último bloco, eu já introduzi, falei um pouco sobre o CAPT, certo? Sobre a relação que o CAPT do artigo 225 vai ter com alguns dos princípios que a gente já abordou mais cedo, certo? Então, agora a gente vai passar para uma análise mais minuciosa, não mais do CAPT, mas dos parágrafos, né? Principalmente do parágrafo primeiro, que eu já, inclusive, comecei a falar um pouco no bloco passado, mas o parágrafo primeiro é esse que vai apresentar os instrumentos de garantia, né? Os instrumentos dos quais poderá dispor o direito ambiental brasileiro para poder garantir os direitos enumerados, os direitos fundamentais e os princípios enumerados no CAPT, certo? Então, o parágrafo primeiro, ele apresenta ferramentas. Bora lá. Como eu estava falando, o parágrafo primeiro vai trazer os instrumentos de garantia do artigo 225 da Constituição da República, né? Ao mencionar os meios de se assegurar a efetividade do direito mencionado no CAPT, certo? Enumeraremos cada um, inciso por inciso, para que a gente possa facilitar a compreensão. Inclusive, eu vou aproveitar para ler aqui novamente o que diz o parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro vai dizer: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. 2 pontos. Ou seja, ele vai falar o que é que o poder público pode fazer, na verdade não o que ele pode fazer, mas o que ele deve fazer para garantir que tudo aquilo que está lá disposto no CAPT, do artigo 225, seja respeitado, seja realizado, né? Então, o parágrafo primeiro ele vai trazer 7 instrumentos, que cada instrumento corresponde a um inciso, certo? Do inciso 1 ao inciso 7. Cada instrumento, a gente vai falar um pouquinho mais elaborado, de maneira um pouquinho mais elaborada sobre cada um desses incisos, certo? E, importante a gente mencionar que alguns desses incisos, eles vão ser analisados com mais calma, com mais aprofundamento, num momento posterior, numa sessão posterior, certo? Mas bora lá. O inciso 1, o que é que o inciso 1 diz? Preservar processos ecológicos essenciais. Processos ecológicos são aqueles processos que a gente vê no dia a dia da nossa natureza, digamos assim, né? No dia a dia da nossa natureza, do nosso meio ambiente natural. Processos ecológicos, por exemplo, fauna e flora, a reprodução de espécies, todo aquele ciclo da vida da nossa flora, enfim, todos esses processos ecológicos, as nascentes dos nossos rios, os nossos recursos hídricos, tudo isso faz parte disso que a gente chama de processos ecológicos. Então, o inciso 1, como a gente viu, ele vai resguardar esses processos ecológicos, né? Então, ele já traz como um instrumento, como o primeiro instrumento de garantia do poder público, o primeiro instrumento do qual o poder público pode se utilizar para garantir a efetividade do CAPT, é justamente esse de preservar processos ecológicos essenciais. Vamos para o inciso 2. Preservar a biodiversidade e o patrimônio genético, né? Biodiversidade, a gente nem precisa se aprofundar tanto, não é isso? A biodiversidade é algo que representa
toda a diversidade de espécies biológicas da nossa fauna, da nossa flora, enfim, toda a biodiversidade brasileira, né? Todas as nossas espécies animais, todas as nossas espécies vegetais e assim por diante. Então a gente precisa, conforme a inteligência aí do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 225, preservar a biodiversidade brasileira e não apenas isso, mas preservar também o patrimônio genético. O patrimônio genético a gente já mencionou que é uma preocupação tanto quanto mais recente, né? Uma preocupação de algumas décadas para cá, com o avanço da engenharia genética, com a biotecnologia. Enfim, a gente começou a ter como preocupação essa questão do patrimônio genético. Esse patrimônio genético que representa, enfim, o DNA das nossas espécies, né? Então você ter uma tutela garantida a essa espécie, né? Esse patrimônio genético já é um avanço também para o nosso direito ambiental. Já é como se o nosso direito ambiental estivesse pensando um pouco no futuro, ainda que não seja um tema que está tão em voga, né, que está tão em relevância, está tão em alta, mas eu creio que a tendência é que cada vez mais seja um tema mais explorado, não apenas no nosso dia a dia, na nossa realidade, mas também nas nossas provas, né? Então a gente precisa ter uma atenção para essa tutela específica quanto ao patrimônio genético brasileiro. Continuando, vamos para o inciso 3. O que é que o inciso 3 vai dizer? Certo? E aqui já se trata de um inciso extremamente importante, certo? O inciso 3 vai dizer: definição de espaços territoriais a serem protegidos. E aí a gente continua. O artigo 2º da Lei 9.985, a lei do Sistema Nacional das Unidades de Conservação, se refere a esses espaços como locais com recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivos da conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. No artigo 7º, ainda dessa mesma dispositivo legal, né, da Lei 9.985, vai dizer, né, vão estar explícitos esses espaços, né, subdividindo-os em unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. Obviamente aqui a gente vai dar uma atenção mais clara a esse assunto na seção própria, que a gente vai ver no decorrer do nosso curso. Mas é importante a gente mencionar que já lá no nosso artigo 225 da Constituição, no parágrafo 1º, inciso 3, já existe essa previsão de criação, né, definição de espaços territoriais a serem protegidos, ou seja, espaços, regiões locais que detêm uma relevância ou importância gigantesca para a nossa biodiversidade, para os nossos processos ecológicos, enfim, que a gente precisa garantir a proteção desses espaços para que para que nossos recursos naturais não venham a ser atingidos, não venham a ser colocados em perigo. Não é isso? Então a gente precisa garantir essa definição de espaços territoriais a serem protegidos, conforme diz aqui o nosso inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição. Seguindo adiante, ainda nos incisos do parágrafo 1º do artigo 225, a gente tem aí no inciso 4 o estudo de impacto ambiental, né? Obviamente eu não preciso nem dizer para vocês que isso aqui a gente vai analisar com mais afinco em outro momento também, na seção específica sobre estudo de impacto ambiental, sobre relatório de impacto no meio ambiente. Enfim, a gente vai ter um estudo mais detalhado sobre esses institutos em um momento posterior. Mas de antemão, que fique claro que se trata de um instrumento de garantia da efetividade dos ditames do artigo 225 CAPT, né? Um instrumento de garantia que está lá exposto no parágrafo 1º, inciso 4. Né? E aí se trata do quê? Do estudo prévio e público de atividade potencialmente causadora de impacto ambiental. Ou seja,
se o órgão ambiental competente detectar que uma determinada atividade, que uma determinada obra que está sendo ou vai ser explorada em uma determinada região, e se detectar que aquela obra ela vai gerar um impacto acima do normal para a biodiversidade daquela região, para os recursos hídricos, para a fauna, para a flora, enfim, um negócio bem aberto mesmo. Mas se for detectado esse impacto acima do normal, vai ser necessário que o órgão ambiental vai definir que vai ser necessária a realização do estudo de impacto ambiental e, posteriormente, de uma expedição, né, de um relatório de impacto no meio ambiente, para que, a partir daí, a gente já tenha uma noção de quais os impactos que podem ser causados, e aí fica mais fácil a tarefa do poder público no que diz respeito ao licenciamento ambiental. Não é isso? Mas tudo isso aqui a gente vai ver com um pouquinho mais de calma mais para frente, certo? Em capítulos, em sessões próprias sobre esses assuntos, tá bom? Seguindo adiante. Inciso 5. Controle e produção de substâncias que causem risco ao meio ambiente. E aí eu deixei bem claro que tem uma ligação com o princípio do limite. Bora lá lembrar um pouquinho o que é o princípio do limite. O princípio do limite se trata de você instaurar, né, os órgãos ambientais competentes instaurarem padrões de qualidade ambiental que devem ser mantidos, que devem ser seguidos. Padrões estes que, se forem superados, digamos assim, se forem ultrapassados, já vai estar ferindo o meio ambiente, falando assim a grosso modo. Então, já vai estar impactando o meio ambiente. Então, no que diz respeito ao princípio do limite, se esses padrões forem desrespeitados, a gente já pode falar em dano ambiental, né? Então, esse inciso 5, ele vai falar justamente disso, do controle e produção de substâncias que causem risco ao meio ambiente. Lembrando que se uma determinada atividade, ou se uma determinada obra, um determinado empreendimento, ele explorar uma determinada substância, ele se utilizar de uma determinada substância que possa vir a causar impacto no meio ambiente, essa questão, essa análise de um possível dano ambiental, ela não pode ocorrer de maneira isolada. Como assim? Não pode a gente considerar apenas aquele empreendimento, mas a gente tem que considerar todos os empreendimentos que estão sendo realizados, todas as atividades, todas as obras que estão lá situadas naquela mesma região. Por quê? Porque pode ser que uma só atividade, um só empreendimento não seja suficiente para realmente vir a causar um dano ambiental. Mas se a gente tiver vários empreendimentos daquele tipo, se utilizando das mesmas substâncias que podem vir a causar risco para o meio ambiente, a gente pode aí realmente aferir com um pouquinho mais de facilidade a presença de um dano ambiental, certo? Não pelo empreendimento em si, não pelo empreendimento isoladamente, mas pelo conjunto de atividades que já está sendo explorado naquela região. Então, um empreendimento só, uma atividade só, pode ser que não seja suficiente para gerar um dano ambiental, mas todos aqueles empreendimentos daquela região somados, pode ser sim que seja aferida a presença de um dano ambiental já mais relevante, beleza? Seguindo adiante, a gente tem no inciso 6 um instrumento, né, que é a educação ambiental. E a educação ambiental, ela vai ser mais minuciosamente tratada lá na lei que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei 9.795 de 99. Mas aqui é muito claro, isso aqui é um reflexo do princípio democrático. O princípio democrático que diz que é necessário haver uma educação ambiental para a população ter uma noção do que pode e o que não pode, né? Do que pode gerar um risco ao meio ambiente e do que não pode, né? Do que pode vir a causar um dano ao meio ambiente e do que pode vir a ameaçar a nossa fauna, a nossa flora, nosso patrimônio genético, enfim. É necessário, cada vez mais é necessário que haja uma preparação, que haja
que haja uma educação para o nosso povo no que diz respeito ao direito ambiental. O Brasil é um país extremamente rico quando se trata de patrimônio natural, né? Biodiversidade, fauna, flora. O Brasil é um país extremamente rico, talvez dos mais ricos, se não o mais rico do mundo, certo? Então, é necessário, é fundamental que a população brasileira cada vez mais tenha noção da importância que o direito ambiental tem, certo? Então, esse inciso 6, ele trata justamente dessa ideia de a gente educar o nosso povo, para fazer com que o nosso povo fiscalize, né? Se junte ao poder público na fiscalização, na garantia do respeito a todos os princípios e tutela do direito ambiental brasileiro, certo? Então, se faz fundamental esse investimento também em educação ambiental, beleza? Inciso 7. Proteção à fauna e flora. Isso aqui também já é muito fácil assim, de a gente entender, né? Bem compreensível. Mas aí a gente fala também, a gente menciona aqui a importância também da Lei 11.794, de 2008. Eu recomendo que, se você tiver com um tempinho, dê lá uma olhada rápida na Lei 11.794, que regulamenta o uso científico de animais, né? Justamente pensando nesse inciso 7, que trata da proteção da fauna e flora, certo? Até que ponto os animais podem ser utilizados para fins científicos, né? Beleza que é para um bem maior, né? Para o avanço da nossa ciência, da nossa medicina, da nossa indústria farmacêutica, mas até que ponto o animal pode ser servido como uma cobaia para esses fins, né? Não apenas os animais, mas também as espécies vegetais, né? Até que ponto vai ser justificada a devastação, a exploração das nossas espécies vegetais para esses fins. Então, existe uma lei, a Lei 11.794, de 2008, que regulamenta esse uso científico de animais. Eu sugiro lá que deem uma olhada para vocês realmente terem uma noção do que é que essa lei vai regulamentar, do que é que essa lei vai instituir. Mas, de antemão, aqui a gente trata especificamente, né, no inciso 7, da proteção à fauna e flora. Beleza? Então, aqui, nesses dois últimos slides, a gente analisou quais são os instrumentos de garantia dos quais o poder público dispõe para poder garantir a efetividade do artigo 225 CAPT, né? O artigo 225 CAPT que a gente viu parte por parte, né, desse CAPT, que eu vou até retornar aqui a leitura para a gente lembrar um pouquinho, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Né? E aí a questão é, o que é que o poder público pode fazer para garantir que esse CAPT tenha efetividade, né? Realmente funcione. Então, o parágrafo 1º ele vai apresentar para a gente instrumentos que podem ser utilizados pelo poder público, não apenas podem, mas que devem ser utilizados pelo poder público para garantir a manutenção de tudo que se propõe no artigo 225 CAPT. Beleza? Eu acho que quanto a isso a gente já falou o suficiente, e aí a gente vai passar a análise dos próximos parágrafos do artigo 225. A gente finalizou o parágrafo 1º, vamos para o parágrafo 2º, certo? Na verdade, a gente vai mencionar aqui que do parágrafo 2º até o parágrafo 7º, né, o artigo 225 vai trazer determinações mais particulares, mais específicas, só que também não são dotadas de menos importância, não. A gente tem que garantir a devida importância para esses outros parágrafos também, certo? Que eles também têm a sua relevância bem presente aí, bem aferível. Então, no parágrafo 2º, vai estar lá falando sobre a responsabilização de quem explora recursos minerais pela recuperação do meio ambiente. E aqui a gente entende que existe uma relação bem próxima
com o princípio da responsabilidade. O princípio da responsabilidade que a gente já analisou, né, que trata da responsabilização ao poluidor, não é isso? Ao poluidor, ao agressor do meio ambiente, ao agressor da natureza. Então, essa responsabilização, ela pode se fazer tanto na esfera penal, né, mediante a lei de crimes ambientais, como na esfera administrativa, né, seja por multa, seja por qualquer outra pena administrativa, digamos assim, sanção administrativa, e também pode ser responsabilização de cunho civil, né, de cunho civil, mediante a obrigação de reparar os danos causados, não é isso? Mediante indenização. Então, existe esse princípio da responsabilidade, que a gente já tratou nos nossos primeiros blocos, mas que aqui, no parágrafo 2º do artigo 225, fica clara essa busca ao princípio da responsabilidade para tentar responsabilização, né, para tentar a responsabilização de quem explora recursos minerais pela recuperação do meio ambiente. Aqui, obviamente, é um pouco mais específico, porque trata apenas dos recursos minerais. Mas, obviamente, existe uma ligação forte, né, uma ligação bem pesada com o princípio da responsabilidade. E aí a gente fala da regulamentação no decreto 227 de 67, né, que trata do Código de Mineração, e a gestão da Agência Nacional de Mineração, criada com a Lei 13.575 de 2017, certo? Então aqui trata especificamente sobre mineração, mas que de todo modo a gente deixa clara a ligação ferrenha com o princípio da responsabilidade, beleza? Quem explora os recursos minerais vai ser responsável pela recuperação do meio ambiente, conforme diz o princípio da responsabilidade, beleza? Seguimos adiante. Parágrafo 3º. Responsabilização por infrações. E aqui, essa responsabilização ela já trata de outra matéria mais específica que se tratam das infrações, não é isso? Essas infrações elas vão estar previstas lá na Lei de Crimes Ambientais, 9.605 de 98. A gente vai ter uma aula especificamente sobre a Lei dos Crimes Ambientais. Mas, de antemão, a gente já introduz aqui, a gente já fala um pouco sobre a responsabilização por infrações, porque está lá prevista no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição da República, certo? E, obviamente, aqui também vai ter uma ligação com o princípio da responsabilidade, tal qual o parágrafo 2º. Também aqui é bem intuitivo, não tem muito que a gente se aprofundar nesse momento. A gente vai deixar para falar um pouco mais sobre essas infrações, né, na aula sobre Lei dos Crimes Ambientais. Beleza, minha gente? Seguindo adiante. Parágrafo 4º. Patrimônios nacionais, certo? Quais são, no parágrafo 4º, já deixa bem claro quais são os patrimônios nacionais. E eu vou ler para vocês aqui a letra da lei, a letra da Constituição, para ficar mais claro como é que se diz, como é que se fala sobre esses patrimônios nacionais. Certo? Bora lá. Parágrafo 4º. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal mato-grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Ou seja, esse parágrafo, né, esse parágrafo 4º, ele vai tratar, né, ele vai dispor, ele vai nos fornecer o que a Constituição brasileira trata como patrimônios nacionais, no que diz respeito ao nosso meio ambiente natural, não é isso? Então a gente fala da Amazônia, que a gente não precisa nem dizer sobre a importância da floresta amazônica, né, sobre a importância do bioma da Amazônia para o nosso país, e não apenas para o nosso país, como para todo o mundo, né, é um dos pulmões do mundo, né, digamos assim, a Amazônia. A Mata Atlântica, ela compreende aí boa parte do litoral brasileiro, né, do litoral leste brasileiro, digamos assim,
desde o Nordeste até o Sul, né, mais ali pelo Sudeste, mas o importante é a gente saber que a Mata Atlântica ela já foi extremamente devastada, né? Hoje a gente vê resquícios da Mata Atlântica apenas, né? Um pequeno percentual da Mata Atlântica que ainda continua preservado, que ainda continua de pé, né? Graças à devastação do ser humano, até porque a Mata Atlântica ela está lá presente nas áreas mais povoadas, né? nas áreas mais populosas do nosso país. Então ela já foi extremamente devastada. Tanto é que aqui existe uma tutela específica, né? Uma tutela constitucional específica, né? Especificamente direcionada à Mata Atlântica, justamente pela sua importância e pelo tanto que ela já foi atingida, pelo tanto que ela já foi devastada, pelo tanto que ela já foi explorada no decorrer do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento do nosso país, certo? A Serra do Mar, lá tá lá na região do Sudeste também, que tem uma importância gigantesca, uma biodiversidade incrível, né? Então também merece a sua tutela, né? A sua defesa. O Pantanal Mato Grossense também é muito intuitivo, porque o Pantanal precisa ser extremamente cuidado, extremamente defendido. É uma zona úmida, uma zona alagada, né? Que tem uma vastidão no que diz respeito à biodiversidade gigantesca, né? Existem diversas espécies da fauna e flora brasileira lá no Pantanal. Realmente é um ambiente extremamente rico em biodiversidade e que a gente precisa garantir também a defesa desse bioma. E a zona costeira é toda essa zona que compreende o litoral brasileiro, né, na parte mais litorânea mesmo, em que a gente também vê uma biodiversidade bem extensa, com características bem peculiares, enfim, que também merece ser tutelado, né, que também merece ser defendido. Essa observação que eu coloquei é extremamente importante. Não quer dizer que esses patrimônios nacionais, não querem dizer que se atrai a competência do órgão federal de meio ambiente para sua utilização e exploração, e nem da Justiça Federal para julgar, certo? Isso aí a gente vai perceber no artigo 109 da Constituição da República. E aí eu recomendo que vocês deem uma lidinha no artigo 109 para ficar bem claro o que a gente está falando aqui. Beleza, minha gente? Bora seguir adiante. Parágrafo 5º. Trata das terras devolutas, né? Dizendo, são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Aqui também já é bem intuitivo. A gente fala da tutela quanto às terras devolutas, certo? Para a gente agilizar um pouquinho, bora para o parágrafo 6º. O parágrafo 6º ele vai tratar da necessidade de lei federal para implantação de usinas nucleares. Ele fala, as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Aqui a gente trata de uma maneira de se conseguir, né, de se produzir energia elétrica, mas é uma maneira extremamente, não vou dizer perigosa, né, porque realmente os acidentes que acontecem são bem raros, mas que quando acontecem, o estrago é gigantesco, né, o estrago é enorme. Então, realmente é necessário um controle maior, um controle em âmbito federal sobre esse tipo sobre a exploração desse tipo de atividade. Beleza? E, por fim, parágrafo 7º, que trata da regulamentação de práticas desportivas que utilizam animais como manifestações culturais, né? Porque aí fica um debate entre maus tratos animais e patrimônio cultural brasileiro, né? É que a gente traz o exemplo da vaquejada. A vaquejada, recentemente, a gente teve uma polêmica muito grande acerca disso, né? A gente teve de um lado a galera que era adepta às vaquejadas, né, que realmente pensava que as vaquejadas eram uma manifestação do patrimônio cultural brasileiro, e por outro lado a galera que defendia os animais, né, a galera que era contra os maus tratos animais e que dizia que na vaquejada existia realmente
maus tratos aos animais. E a gente teve a Emenda Constitucional 96 de 2017, que eu sugiro também uma rápida leitura, uma rápida análise, que regulamentou esse tipo de atividade. Beleza? Gente, a gente finalizou aqui a nossa primeira aula, tratando de toda essa parte mais introdutória, os princípios, né, os conceitos, os objetivos, as fontes, as subdivisões de meio ambiente, toda essa parte do direito constitucional ambiental. E a gente finalizou a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês na nossa próxima aula, que a gente vai começar falando sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Um abraço a todos e todas, até a próxima!